Oi, sétimo ano, tudo bom? Olha só, eu sei que vocês não estão com livros ainda, mas eu vou fazer uma página que é só de texto, assim, interpretação de texto. Depois vocês passam a limpo quando tiver o livro, tá? É a página 10 e a 11. Vou botar aqui, ó. Página 10 e 11. Tem um texto falando The Disappearance of Youth Subcultures. O desaparecimento de subculturas da juventude. O que será isso, gente? Ever since the 1950s, teenagers and young people have had a subculture or trend to be a part of, from their emergence in mods and rockers in the 50s to 60s, flower power, 70s disco. Está dizendo que desde os anos 50, os adolescentes e os jovens têm tido sempre umas modinhas, uns trends, né? Que fazia parte da vida deles e surgiram, né, originaram com os mods and rockers, os roqueiros, tal, e os personagens dos anos 50. Nos anos 60 foi o Flower Power, a época hippie. Flower Power é como se fosse o poder das flores, tudo é flor, tudo é paz, né? Hippie. 70, a época de 70 foi a época do disco, da discoteca, tal. 80, The New Romantic and Goth Culture. Coisas românticas e uma cultura meio gótica nos anos 80. E os Mauricinhos e as Patricinhas nos anos 90. E, por último, uma subcultura emo. Emo, não sei bem o que é isso não. The subcultures of today are not subcultures in the real sense. Mas as subculturas de hoje em dia não são subculturas no sentido da palavra mesmo. Não tem uma característica específica. Então, na época dos anos 2000, não tem nada assim que a gente pode falar que é uma coisa como teve nas outras décadas. Alguma coisa que se realça, que realmente faz dessa década diferente, né? E que a gente consiga reconhecer, como teve nas outras. Essas subculturas não são só uma moda ou um cenário de música, eles são um aspecto da época dos adolescentes, onde eles sentem que eles pertencem, né? Eles pertencem a alguma coisa. São pessoas que eles se conectam e entendem. Ser um adolescente é difícil. E é hora de você tentar encontrar a sua identidade através da música, através de como você deve se expressar, pela moda, como você se veste, pelas suas roupas e o que você escolhe vestir. Ok. Então aí nós temos 3 perguntas, A, B e C. Isso daqui vocês depois vão ter que preencher o livro, tá? Quando vocês tiverem. Essa semana já é para ir buscar, né? What subculture or urban tribes are named in the article? Quais são as subculturas ou as tribos urbanas que foram mencionadas? Então eles falaram do Flower Power, dos anos 60. Eles falaram da época do disco, né, da discoteca, anos 70. Eles falaram da época gótica, anos 80, ou romântica também. E da época grunge, que é tipo Patricinha, Mauricinha. Tá? Letra A. Letra B. De acordo com o autor, as subculturas atuais não são realmente umas subculturas. Por quê? Porque eles não têm nenhuma característica que faz eles se diferenciarem. Because they don't have anything different. Ok, tem nada de diferente. Letra C. De acordo com o texto, por que as subculturas são importantes? Porque é como assim que os adolescentes se sentem que pertencem a algum grupo, né? Because the teens feel, se sentem, they belong. Eles pertencem a alguma coisa. Ok? Só isso. Então, isso daí é da página 10, tá? Essa foi a página 10. Na página 11,
coisas para discutir, mas não vamos discutir. Ethnic diversity, diversidade étnica. Quão diversa é a sua família? Qual é a origem da sua família? Tem origem dos portugueses e tal. How diverse is the city area where you live? Quão diversa é a cidade que você mora? Tem bastante gente de outros lugares? Tem muita gente do Rio aqui, né? In your opinion, how diverse is Brazil? Ih, Brasil é muito diverso, nossa senhora. Brasil tem uma mistureba danada. Então essa é a página 11. Aqui é só para discutir, não tem nada para fazer, tá? Então vamos ver o de baixo. Página 11. Página 11, aí depois tem assim. Take a quick look at the text in Activity 3. Dê uma olhada no texto. Esse aqui é o outro texto aqui. Luna! Para responder as perguntas. Então vamos ter que ler o texto primeiro, tá? Luna! Para com isso! Brazilian diversity, diversidade brasileira. Brazil is a wonderfully diverse country. Brasil é um país muito diverso. Much more than I expected, muito mais do que eu esperava. Quando eu decidi morar fora e vir para cá, então é como se fosse um gringo falando. Walking down the Copacabana Promenade, caminhando por Copacabana. Essa cachorra, eu vou matar essa cachorra. Luda! Chispa! Caminhando por Copacabana, não parece que eu não consigo encontrar um rosto que se parece com o outro. É todo mundo muito diferente. Na realidade, os traços dos brasileiros têm origens lá atrás nos escravos africanos. Foram trazidos para esse país pelos portugueses colonialistas e se misturaram com os brancos europeus. A maioria de Portugal, Espanha, Itália e Alemanha. Os japoneses e outros imigrantes asiáticos também vieram para cá. Muitos em São Paulo, né? Que tem até aquela colônia lá japonesa imensa. Brought in to supplement the labor force. Foram trazidos para aumentar o mercado de trabalho. Os judeus também foram forçados a se converter ao cristianismo pelos colonialistas, assim como os sírios e os libaneses, árabes, escapando de perseguição. Então ele está falando sobre como que o Brasil é diverso. If that wasn't interesting enough, se isso já não fosse o bastante interessante, essas comunidades tendem a se congregar em diferentes estados do Brasil. Então, se você visita outros lugares sem ser o Rio, você também vai ver um mundo diferente, uma porção de mistura, tá? O Brasil não é apenas um país com meninos bronzeados, meninas bronzeadas na praia, como a gente vê nos cartões postais. É um país muito diverso, incrivelmente diverso, com um conjunto de um conjunto racial e social muito misturado. Mas ser um brasileiro é muito mais complicado do que parece. O que, na verdade, é até legal. Porque, because it leaves someone like me with a little wiggle room in calling myself part Brazilian now as well. Porque você se sente um pouquinho brasileiro quando você vem pra cá, porque é muita mistura. Ok, então agora nós vamos responder o exercício 2, tá? Da página 11. De acordo com o texto, só são 3 perguntas. A, B e C. Tá perguntando, what is the text about? Sobre o que é esse texto que ele tá falando, gente? O título já diz, né? Sobre Brazilian Diversity. Brazilian Diversity. Diversidade brasileira, né? De raças e níveis sociais. What type of text is it? Where is it available? Aqui parece que é num site, né? Você tá vendo que tem aqui, ó, uma página e tal. Então, como se alguém tivesse, como se fosse um computador, como se eles tivessem pegado de um site. Mas aqui tá dizendo que, olha, se você for ver o endereço, é de uma universidade, tá? Georgetown University. Isso aqui foi uma matéria que uma universidade americana fez sobre o Brasil. Então vamos botar que é University Blog. Ok?
E a última é, who is the writer? Is she Brazilian? O writer é o Gian Blog. Ah, é o blog do Gian. Mas quem escreveu tá lá embaixo, a Annabelle. Ela não é brasileira, ela visitou o Brasil quando estava estudando aqui. Então, o nome de quem escreveu é Annabelle. Não é do filme de terror, tá, gente? She isn't Brazilian. Não fala de onde ela é, só fala que ela não é brasileira, ela veio aqui estudar. Ok, vou fazer esse vídeo curto porque vocês não têm o livro, não adianta eu ficar aqui falando, vocês não têm o livro, tá? Então a gente se vê na quarta, no Zoom. Beijo!